Dando continuidade agora aos tecidos especiais, vamos falar primeiro sobre o tecido hematopoético. O tecido hematopoético, ele é o tecido que vai dar origem às células do sangue. Repetindo, tecido conjuntivo hematopoético, ele vai dar origem às células do tecido sanguíneo. Então, esse tecido tem a função de produzir as células típicas do sangue e da linfa. E essas células vão, então, colaborar com as reações imunes e tem papel fundamental na resposta inflamatória e nas reações alérgicas e parasitárias. Então, o tecido conjuntivo hematopoético, ele é o tecido responsável por produzir as células presentes no sangue, hemácias, leucócitos, etc. Células do sistema monofagocitário. O sistema hematopoético, ele existe de dois tipos. Nós temos o tecido hematopoético mieloide e o tecido hematopoético linfóide. O tecido hematopoético mieloide vai dar origem às hemácias, plaquetas e aos leucócitos do tipo polimorfonucleares, que são os eosinófilos, basófilos, neutrófilos, ou também pode chamar de granulócitos. E a linhagem linfóide vai dar origem aos linfócitos e ao plasmócito. Bom, tanto o tecido mieloide quanto o tecido linfóide, de maneira generalizada, nós podemos afirmar que o tecido, então, hematopoético, ele vai ser encontrado aonde? Na nossa medula óssea. Então, quando a gente fala de tecido hematopoético, nós estamos falando da medula óssea, que é, então, o tecido responsável por produzir as células do sistema sanguíneo e do sistema linfático. Bom, só que no tecido hematopoético linfóide, além da medula óssea, é importante também a região dos linfonodos. Que vão ser responsáveis também pela diferenciação e maturação dos linfócitos, assim como o baço, também o timo. É outro órgão importante do sistema, do tecido hematopoético. Bom, então a medula óssea, ela é o tecido hematopoético que produz as células sanguíneas. Nesse sentido, quando a pessoa tiver redução de células sanguíneas, por exemplo, no caso de leucemia, é necessário fazer o transplante de medula óssea para que a pessoa consiga produzir as células sanguíneas, né? Então, a medula óssea vermelha, ela possui, então, as células tronco hematopoéticas, que vão dar origem tanto à hemácia, quanto plaquetas, quanto às células de defesa, quanto aos leucócitos. Então, essa medula óssea é fundamental para nós. Nós, adultos, temos essa medula óssea funcional em poucos ossos. Não são todos os ossos que produzem medula óssea vermelha em quantidade suficiente. Quando nós estamos na fase infantil, são quase todos os ossos. Mas na fase adulta, grande parte dos ossos, a medula óssea vermelha é substituída pela medula óssea branca, que não tem função hematopoética. Nesse sentido, então, nós produzimos tecido hematopoético na fase adulta, nos ossos largos, por exemplo, no externo e no osso da bacia. E quando o paciente, então, está com leucemia, faz lá a quimioterapia, é necessário o transplante de medula óssea. E aqui vai a minha função social, né? A doação de medula óssea, ela é feita a partir de um exame, de um procedimento bastante invasivo, né? Que enfim, então, uma agulha bem no osso do quadril, para retirar, então, um pouco dessa medula óssea e colocar no paciente. E esse paciente agora conseguir produzir as próprias células sanguíneas. É um procedimento que é necessário, então, perfurar esse osso, chegar na medula óssea vermelha,
e retirar aí uma quantidade necessária para transfundir para o outro paciente, né? É feito sob anestesia, então o paciente não sente dor durante o procedimento. E nós temos o Cadastro Nacional, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. O registro, ele é basicamente indolor. Quando você vai doar sangue, você assina um formulário autorizando o seu cadastro de medula óssea. Então, você pode ser compatível com a pessoa lá nos Estados Unidos, na China, etc., né? Então, o cadastro de medula óssea é muito importante. O registro que você faz é 5 ml de sangue e já consegue saber se você é compatível ou não, e isso pode salvar vidas. Beleza. Bom, então, além do tecido conjuntivo hematopoético, que vai dar origem às células do sangue, nós temos o tecido conjuntivo adiposo. A principal função do tecido adiposo é reserva energética. O tecido adiposo, ele vai armazenar lipídios, principalmente lipídios do tipo triglicerídeos. Triglicerídeos. Então, o tecido conjuntivo adiposo armazena lipídios, principalmente do tipo triglicerídeos. E esse triglicerídeo, então, atuam como reserva energética. Todo mundo possui tecido adiposo. A diferença é que entre um gordinho e um magrinho, ele vai possuir menos, né? O magrinho do que o gordinho, mas todo mundo vai ter tecido adiposo. Esse tecido adiposo, ele possui diversas funções, não só como reserva energética. Ele possui também a função de isolante térmico. Então, o tecido adiposo possui então a função de reserva energética, a função de isolante térmico. E também o tecido adiposo possui a função de proteção mecânica, né? Então, quando nós temos o tecido adiposo funcionando, nós também temos a função de proteção mecânica. Beleza. Essa proteção mecânica é especificamente contra choques, né? Contra impactos, né? Choques, impactos. Então, reparem aqui o nosso tecido conjuntivo. E nós temos, então, o tecido epitelial na nossa pele, a derme, que é um tecido conjuntivo, em geral, frouxo, e a hipoderme, que é um tecido conjuntivo adiposo. Então, o tecido conjuntivo adiposo, todo mundo tem, é na região da pele, né? Umas podem ter mais e outras podem ter menos. Além disso, nós temos regiões com mais tecido adiposo, por exemplo, na região da palma da mão, na planta do pé, para proteger contra esse choque mecânico. O tecido conjuntivo adiposo, ele então vai armazenar a gordura, vai ser uma forma de reserva de gordura, na forma do triglicérides, né, que eu já mencionei. E aqui nós temos uma imagem de um tecido adiposo, bem nítido, né? As células adiposas, elas são células, então, especializadas em armazenar triglicérides e podem ser encontradas células adiposas isoladas ou em pequenos grupos do tecido conjuntivo frouxo, sendo que a maioria forma grandes agregados, sendo então um tecido adiposo distribuído pelo corpo, formando as gordurinhas. Esse tecido adiposo, ele, quando necessário, essas células vão então pegar o triglicérides e vão converter em glicose, para nós aumentarmos a nossa glicemia e termos energia. Esse tecido adiposo, ele pode ser de dois tipos. Nós podemos ter o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. Então, nós podemos ter a célula de gordura branca
e a célula de gordura marrom. Então, essas duas variedades de tecido adiposo, branco e marrom, basicamente faz com que o tecido adiposo comum, amarelo, esse branco, é quando nós temos uma célula com uma única região de armazenamento de triglicérides, de gordura. Já a célula adiposa marrom, ela é rica em mitocôndrias, tudo isso aqui parecendo um feijãozinho é mitocôndrias, e os triglicérides, a gordura, é depositada em vários vacúolos diferentes. Então, cada bolinha dessa aqui é um depósito de gordura. Então, a branca é uma célula grande com um depósito único de gordura, e a marrom é uma célula rica em mitocôndria e com vários depósitos de gordura. O tecido adiposo comum é o branco ou amarelo, então as células são grandes, contém apenas uma grande gotícula de gordura que ocupa quase todo o citoplasma. Já o tecido adiposo marrom, também chamado de multilocular, ele possui uma célula que contém numerosas pequenas gotículas de lipídios e muitas mitocôndrias. Então, o tecido adiposo marrom está aqui ilustrado e o branco aqui ilustrado. Repara a diferença de cor, né? Essa diferença de cor é principalmente por conta da presença de grande quantidade de mitocôndria. Bom, nós, seres humanos adultos, possuímos principalmente o tecido adiposo unilocular, que é aquela célula grande com um único depósito de gordura. Serve principalmente como reserva energética e contra choques mecânicos. Por exemplo, na palma da nossa mão, nós possuímos aí os coxins, que são os depósitos de gordura, que possibilita absorver choques, né, mecânicos. Além também de contribuir para o isolante térmico. Já o tecido adiposo multilocular ou marrom, né, são essas células aqui, né, ela é mais encontrada no feto. Então, aqui nós temos o feto com tecido multilocular, identificado como a região amarela, então na região do pescoço, e o tecido adiposo multinocular misturado com une na região da coluna vertebral, na região inferior do abdômen. Bom, esse tecido adiposo marrom, pardo, multilocular, no ser humano adulto ele é raro, possui distribuição limitada na região da escápula e na região da pelve. Ele é mais abundante, esse tecido adiposo multilocular, em animais que hibernam, por exemplo, os ursos, né? O urso no inverno ele hiberna, então o urso ele possui esse tecido adiposo pardo em maior quantidade que nós, seres humanos. Então, no ser humano adulto, esse tecido adiposo multilocular ou marrom é encontrado na escápula e na pelve apenas. Outro tecido conjuntivo que nós temos especializado é o tecido conjuntivo de sustentação, especificamente tecido conjuntivo cartilaginoso. O tecido conjuntivo cartilaginoso ele é composto por células específicas, que são os condroblastos, condrócitos e condroplastos. Então, esse tecido conjuntivo cartilaginoso, ele possui uma consistência rígida e possui a função de suporte de tecidos moles. Função de suporte de tecidos moles. Além disso, possui a função também de revestir superfícies articulares. Então, o tecido cartilaginoso vai ser presente nas articulações. Reveste as articulações. Também absorve choques mecânicos e diminui o atrito entre os ossos, né, nas articulações. A cartilagem ela é essencial para a formação e o crescimento dos ossos na vida intrauterina. É essencial para a formação e crescimento dos ossos
na vida intrauterina. O tecido cartilaginoso, como dito, né, é composto aí por células condroblastos, condrócitos, condroplastos, né, cada um com sua função específica. Informação importantíssima que vocês nunca esqueçam. O tecido conjuntivo cartilaginoso, ele é um tecido desprovido de vaso sanguíneo, o que torna, então, o seu processo de regeneração difícil, desprovido de vasos sanguíneos. E isso torna a regeneração da cartilagem um processo difícil. Então, as cartilagens, elas são desprovidas de vasos sanguíneos e de nervos, e elas são revestidas por uma bainha de tecido conjuntivo, que vai dar, então, o suporte nutricional. A bainha que reveste o tecido cartilaginoso é essa aqui. Essa bainha que reveste o tecido cartilaginoso é chamada de pericôndrio. Tá escrevendo. Pericôndrio. Então, é esse tecido cartilaginoso esse tecido conjuntivo, que vai dar nutrição para o tecido cartilaginoso. Porque o tecido cartilaginoso, ele é desprovido de vasos sanguíneos. Então, aqui nós temos algumas funções do tecido cartilaginoso. Então, é a função de revestimento de superfícies articulares e também a formação e crescimento de ossos longos, né? Então, os nossos ossos, eles começam a ser formados a partir do tecido cartilaginoso, que depois é substituído por tecido ósseo. Nós temos também a cartilagem aqui na região do pavilhão auricular, desculpa o erro aí, pavilhão auricular. Na região também da coluna vertebral, nós temos entre os discos vertebrais a cartilagem, que possibilita diminuir o impacto entre os ossos, né? O atrito entre os ossos. Também na cartilagem do joelho, possibilitando a redução do atrito entre os ossos. O tecido cartilaginoso, ele é dividido em 3 tipos: cartilagem hialina, cartilagem fibrosa e cartilagem elástica. Então, os tipos de cartilagem têm a ver com a composição da substância fundamental amorfa. Então, para entender as diversas necessidades funcionais do organismo, nós temos esses 3 tipos de cartilagem. A cartilagem hialina é a mais comum. Essa cartilagem hialina, ela possui uma matriz delicada de fibras, contendo principalmente colágeno tipo 2. Colágeno tipo 2. Já a cartilagem elástica, ela contém menos colágeno tipo 2 e ela é abundante em fibras elásticas. Abundante em fibras elásticas. Por exemplo, a presente no pavilhão auricular, né? Então, no seu ouvido, na sua orelha, você consegue esticar, mexer, né? Porque é composto por cartilagem elástica. E a cartilagem fibrosa, eu mudei aqui a sequência, né? E a cartilagem fibrosa, ela é composta de colágeno tipo 1. A cartilagem fibrosa, ela é composta de colágeno tipo 1. E é o menos encontrado em termos de cartilagem, tipos de cartilagem. Colágeno tipo 1, a cartilagem fibrosa é a menos prevalente. Todos os 3 tipos, eu reenfatizo, que não possuem vasos sanguíneos. A nutrição é feita pelos capilares do tecido conjuntivo adjacente do pericôndrio. Beleza. Detalhando agora, a mais comum, cartilagem hialina.
A cartilagem hialina, ela forma o primeiro esqueleto do embrião. Ela é responsável pelo crescimento dos ossos em extensão. Então, quando nós estamos crescendo em estatura, nós possuímos nos ossos a cartilagem hialina. Também é encontrada na cavidade nasal, nos brônquios, nas costelas e nos ossos longos. A cartilagem hialina, ela está sujeita à degeneração, devido então a pouca irrigação, poucos vasos sanguíneos. Então é por isso que à medida que nós envelhecemos, pode haver um desgaste na cartilagem, porque essa cartilagem hialina, ela é difícil a sua regeneração. É o tipo mais frequente encontrado no corpo humano, a cartilagem hialina, e ela possui uma coloração branco-azulada, né? É encontrado em vários locais, principalmente então quando nós estamos crescendo, a cartilagem hialina é encontrada no disco epifisário, que vai possibilitar o crescimento do osso, né? E também é encontrada na articulação. Bom, então a cartilagem hialina forma o primeiro embrião e é responsável pelo crescimento dos ossos em extensão. É a principal o principal tecido cartilaginoso. Já o tecido conjuntivo elástico é encontrado principalmente no pavilhão auditivo, nossa orelha, pavilhão auditivo e na epiglote. É então rico em células elásticas e semelhante à cartilagem hialina. Porém, além de ter fibras colágenas tipo 2, é abundante em redes em fibras elásticas, aqui identificadas, né? Fibras elásticas. Bom, a cartilagem elástica, então, contada nesses dois tecidos. O último tecido cartilaginoso é o tecido cartilaginoso fibroso. A cartilagem fibrosa, ela é encontrada nos discos intervertebrais e na sínfise pubiana. Ela é rica em colágeno tipo 1 e colágeno tipo 2. Sua diferença é que na cartilagem hialina possui mais colágeno tipo 2. Na cartilagem fibrosa possui mais colágeno tipo 1. Então, é um tecido com características intermediárias entre o tecido conjuntivo denso modelado e a cartilagem hialina. Então, ele é encontrado entre os discos intervertebrais e na sínfise pubiana. Nessas duas regiões, nós possuímos a cartilagem fibrosa. Importante mencionar os tipos de células encontrados no tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, voltando à imagem, para a gente explicar aqui. Então, nós possuímos 3 tipos de células, né? Cartilaginosas. Condrócito, condroblasto e condroplasto. As mais importantes, condroblasto e condrócito. Condroblasto, ele sempre vai ficar na região mais externa da cartilagem. Repetindo, o condroblasto sempre vai ficar na região mais externa da cartilagem. Os condroblastos, eles são as células que produzem as proteínas, colágeno e elastina. Então, o condroblasto na cartilagem são as células que estão fazendo a síntese proteica. E o condrócito é o condroblasto inativo. Então, uma vez que esse condroblasto vai ficando envelhecido, ele vai entrando dentro da cartilagem e torna-se o condrócito. O condrócito, então, é uma célula com pouca atividade. Ele veio da diferenciação do condroblasto. Então, o condroblasto faz a síntese proteica na superfície da articulação
e essa célula vai entrando dentro da articulação e vai tornando-se inativa, transformando-se em condrócito. E o condroblasto, ele faz a degeneração, a destruição, e ele é responsável pelo sistema de defesa. O condroplasto é a célula de defesa, do sistema do tecido cartilaginoso. Célula de defesa. Então, na cartilagem, nós vamos ter o condroplasto como célula de defesa e também como célula que vai renovar o tecido, que vai destruir o tecido para dar origem a novas proteínas e a novas células. Beleza. Expliquei então a função das células cartilaginosas e os tipos de tecidos cartilaginosos, né? Outro tecido de sustentação que nós temos é o tecido conjuntivo ósseo, que vai formar, claro, né, o nosso esqueleto, as nossas centenas de ossos aí, né? E esse tecido ósseo ao microscópio possui essa característica bem nítida. O tecido ósseo, então, é o principal componente dos ossos. Ah, professora, não é o único, não? Não, porque no próprio osso nós temos tecido hematopoético, né? Então, o tecido conjuntivo ósseo é o principal, não o único componente dos ossos. É uma boa perguntinha, hein? O tecido ósseo é o principal componente dos ossos. Ele é mais resistente que o tecido cartilaginoso e possui uma matriz rígida. A matriz extracelular presente no tecido ósseo é uma matriz muito rígida e, além de conter proteínas, polissacarídeos, etc., vai conter também sais de cálcio. Que dá essa característica de rigidez, realmente, né? A matriz extracelular ela é formada, então, por fibras de colágeno também e pelos sais de cálcio. É composto por vários tipos de células, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. O tecido conjuntivo ósseo, ele, então, possui um alto grau de rigidez e resistência à pressão, e ele vai ter como função suporte para as partes moles do corpo. Por exemplo, suporte para o nosso sistema nervoso, nossa caixa craniana, suporte para os pulmões, na caixa torácica. Então, possui como uma das funções a função de suporte, sustentação, né? Para as partes moles do corpo. Para as partes moles do corpo, como a caixa craniana e a caixa torácica. Como função secundária, o tecido ósseo também tem a função de armazenar e liberar cálcio. Armazenar e liberar, quando preciso, né? Cálcio. Então, função principal, suporte dos tecidos moles, as partes moles. Função secundária, armazenar e liberar os íons de cálcio, né? E os ossos, o tecido conjuntivo, funciona como alavanca, aumentando, então, a força da atividade. Então, essa função de alavanca leva ao aumento da força dos músculos, né? Além disso, o tecido ósseo também funciona como apoio para os músculos, né? Então, sem o tecido ósseo, nós não teríamos apoio, os nossos músculos serviriam para pouca coisa, aumentando, então, a função de coordenação e força do movimento. O tecido conjuntivo ósseo, nós temos o osso compacto e o osso esponjoso, basicamente com relação à densidade presente das células e da matriz, sendo que a parte orgânica da matriz óssea corresponde a 95% de colágeno. Então, a matriz extracelular, 95% dela é de colágeno, ou seja, 5% dela é parte inorgânica, é parte composta pelo cálcio, por exemplo, né? Não só o cálcio, mas é o principal.
O tecido conjuntivo ósseo, como já mencionado anteriormente, é composto então das células osteoblasto, osteoclasto e osteócito. São nomes semelhantes ao tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, o osteoblasto, primeiro aqui. O osteoblasto, a função dele é sintetizar a parte orgânica da matriz óssea. Ou seja, o osteoblasto, que está na superfície do tecido ósseo, ele tem a função de sintetizar principalmente colágeno. E vai estar sempre encontrado na superfície do osso. Já a outra célula, o osteócito. O osteócito são as células do osteoblasto que se diferenciaram e foram para dentro da matriz óssea. Os osteócitos, eles estão sempre no interior da matriz óssea. E eles ocupam as lacunas, então. E os osteócitos possuem pouca atividade sintética. Basicamente, são responsáveis por manter a estrutura extracelular. Então, são o osteoblasto que se diferenciou e foi para dentro do osso. E o osteoclasto. O osteoclasto é a célula de defesa do osso. Ele atua, então, como macrófago no osso. O osteoclasto, ele possui a importante função de renovação do tecido ósseo. Então, além da função de defesa, o osteoclasto possui também a função de renovação do tecido ósseo, de regeneração do tecido ósseo. Aqui nós temos uma imagem mostrando, em vez de um esquema, então nós temos as células jovens que produzem a matriz extracelular, os osteoblastos, e nós temos dentro da matriz óssea o osteócito. E nós temos o osteoclasto, que é a célula grande, que é a célula fagocitária, a célula de defesa, que vai fazer a renovação do tecido ósseo. Bom, todos os ossos, eles são revestidos por um tecido conjuntivo frouxo, que é o periósteo. Então, aqui nós temos ficou ruim, o periósteo. Então, o periósteo é o tecido conjuntivo que vai revestir o osso da parte externa do osso, ok? É isso. Bom, além do tecido conjuntivo ósseo, nós temos também o tecido conjuntivo de transporte, especificamente o tecido conjuntivo sanguíneo. O tecido conjuntivo sanguíneo, então, é composto por diversas células, hemácias, leucócitos e plaquetas, cada uma com sua função. Além da composição das células, o tecido sanguíneo é composto por uma parte líquida que corresponde ao plasma. Essa parte líquida é composta de água, glicose, proteínas, vitaminas e minerais. Então, essa parte líquida é o plasma, composta de água, glicose, proteínas, vitaminas, minerais e lipídios. E cada célula sanguínea, hemácias, leucócitos e plaquetas terá a sua função específica. Então, para diferenciar a parte líquida do sangue da parte de células, nós vamos chamar a parte de células de elementos figurados, sendo que os leucócitos possuem como função geral a função de defesa imunológica, de nos proteger dos micro-organismos. As hemácias possuem como função transporte de oxigênio, principalmente. E as plaquetas possuem como função a coagulação do sangue.
Bom, essas células, então, cada uma possui a sua função específica. E outro tecido de transporte é o tecido linfático. O tecido linfático, ele não é fácil de visualizar, ele é mais conceituado. O tecido linfático, então, é composto pelos vasos linfáticos que vai transportar resto do plasma de volta para o tecido sanguíneo. Então, o nosso sangue, o plasma do sangue, tem a capacidade de sair do vaso sanguíneo para o tecido. E do tecido, esse plasma vai, então, para os vasos linfáticos, retornando aos vasos sanguíneos. Isso aqui fica melhor ilustrado. Então, quando nós temos, por exemplo, um processo de edema, de inchaço, é porque sai plasma dos vasos sanguíneos. E esse plasma, ele vai voltar não pelo vaso sanguíneo, ele vai voltar pelos vasos linfáticos. E também as células de defesa, os leucócitos, eles podem sair do vaso sanguíneo e ir para o vaso linfático, por exemplo, durante um processo de inflamação. Então, os vasos linfáticos são vasos bem mais delicados e têm a função de transportar o plasma e células de defesa que saíram dos vasos sanguíneos. Bom, e nós temos um conjunto de células do tecido conjuntivo, só que presentes em diferentes tecidos, que compõem o sistema fagocitário mononuclear. Ou ao contrário, sistema mononuclear fagocitário, esse nome. Então, por exemplo, nós temos o monócito, que é uma célula de defesa presente no sangue. Nós temos o macrófago presente no tecido conjuntivo e órgãos linfóides. A célula de Kupffer, que é um tipo de macrófago, só que presente no fígado. Nós temos o osteoclasto, que eu já mencionei, presente no osso. Nós temos o condroplasto, presente na cartilagem. Que então são as mesmas células, só que encontradas em lugares diferentes, recebem nomes próprios. As células da micróglia, as células de Langerhans, que têm a mesma função fagocitária, função de fazer a fagocitose, com a principal objetivo de levar à defesa imunológica ou à reabsorção de tecidos, ok? Então, o sistema fagocitário ele era composto de diversas células com a mesma função de fagocitose. Então, a gente pode repegar novamente a imagem lá da cartilagem do joelho e enfatizar os tecidos que nós explicamos. Então, o tecido ósseo tem a principal função de reserva energética, além da função de proteção contra choques mecânicos e de isolante térmico. A cartilagem, nós temos 3 tipos de cartilagem: hialina, fibrose e elástica. Basicamente, as cartilagens têm como função, então, proteger o tecido mole, reduzir o atrito entre os ossos, função também de proteção contra choques mecânicos. Nós temos o tecido conjuntivo denso, que vai ser encontrado principalmente nos tendões, responsáveis por ligar os ossos aos músculos. Tecido ósseo, então, principal tecido de sustentação, é o principal tecido encontrado nos ossos, não é o único. Tecido conjuntivo frouxo, função de preenchimento. Tecido conjuntivo reticular, função também de preenchimento. Então, o nosso organismo ele é composto de diversos tecidos, que na aula passada eu falei sobre os tecidos epiteliais, os diversos tecidos epiteliais. Na aula de hoje, falei então sobre os tecidos conjuntivos. Na próxima aula, falarei sobre tecido muscular ou nervoso. Deixa eu olhar aqui. É um ou outro, ou tecido muscular ou tecido nervoso. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre tecido conjuntivo. Ele pode ser inespecífico, que é o propriamente dito, ou pode ter as suas funções especializadas, como o tecido ósseo e o tecido sanguíneo. Bom, aqui tem algumas curiosidades apenas, né? Histologia aplicada. Então, aqui nós temos um coração, só que nessa região aqui houve uma morte do tecido. E esse tecido cardíaco, então, ele foi substituído por um tecido conjuntivo.
Então, os espaços deixados pela lesão no coração, ela é substituída por tecido conjuntivo e, consequentemente, a substituição aqui do coração por um tecido conjuntivo vai diminuir a função do coração, prejudicando a função de bombeamento sanguíneo. Então, quando nós temos uma lesão em alguns tecidos, esse tecido ele vai ser cicatrizado por um tecido conjuntivo, o que vai diminuir a função desse tecido. Então, aqui nós temos também alguns tipos de doenças relacionadas à produção de colágeno, ao defeito no colágeno. E nós temos essa aqui, né, que é uma que eu já falei em sala, que é a osteogênese imperfeita. Então, a criança produz pouco colágeno, consequentemente, colágeno é importante para a produção dos ossos. Então, essa criança nasce com os ossos frágeis. Pode, inclusive, nascer e viver poucos dias. Além da osteogênese imperfeita, nós também temos outra doença relacionada ao acúmulo de colágeno nos tecidos. Essa doença aqui é chamada de esclerose sistêmica progressiva. É por um acúmulo excessivo de colágeno nos ossos, na cartilagem. Esse acúmulo excessivo de colágeno na cartilagem acaba dificultando os movimentos, né? E pode levar a prejuízo funcional. É um grave transtorno funcional. Outra doença, essa muito mais conhecida da população, é a queloide. Então, isso aí são dois exemplos de tatuagem que deu errado. Porque a pessoa foi fazer a tatuagem, não sabia que tinha predisposição para ter queloide. E a queloide é quando há uma deposição excessiva de colágeno na formação da cicatriz. Queloide é a deposição excessiva de colágeno na cicatriz. E, em geral, a pessoa que tem essa predisposição, ela pode tentar tirar esse colágeno, né, essa queloide, mas pode voltar a reaparecer. E nós temos outra doença bem menos comum nos tempos atuais, que é chamada de escorbuto. Que é uma doença importantíssima aí para a nutrição, é uma deficiência no qual há redução de vitamina C. Então, o escorbuto, a deficiência de vitamina C, ela gera prejuízo porque o paciente não consegue mais produzir de maneira eficiente o colágeno. Acaba que há uma fragilidade nos tecidos, principalmente a queda de dentes. Além disso, há uma dificuldade em cicatrizar, que, como eu falei, a cicatrização é um processo do tecido conjuntivo. E para terminar aí as curiosidades, o tecido adiposo ele pode formar tumores benignos, e esses tumores benignos eles recebem o nome de lipoma, formam caroços embaixo da pele, né? Esses caroços podem ser grandes, como está na imagem, ou podem ser pequenos. São tumores benignos que não causam nada, só realmente o desconforto estético, né? E nós temos também o tumor maligno do tecido adiposo, que é chamado de lipossarcoma. Esse muito mais agressivo. Aí, a nível aí de curiosidade, quem tiver querendo ver algumas coisinhas meio nojentas na internet, eu coloquei aqui um link para vocês, que é o link da doutora Sandra Lee, a Rainha dos Cravos, né? Então, é um programa que passa na Discovery, mas tem um canal no YouTube, que mostra várias extrações de lipomas. Mostra como é simples a retirada do lipoma, e o lipossarcoma tem que ser feito já mais rigoroso, né? Então, é um programa bem interessante para passar o tempo aí no domingo à tarde, certo? Eu recomendo que vocês assistam pelo menos alguns vídeos. Tá o link? É só clicar aqui no link que vocês serão jogados lá para o YouTube. No mais, agradecer vocês, né, por assistir a aula. Continue participando via Classroom e via Zoom para a gente tirar as dúvidas. E respondam questões sobre tecido conjuntivo do conteúdo 6. Ok? Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana. Qualquer dúvida com relação ao conteúdo, à aula, à atividade avaliativa,
podem perguntar via Classroom ou principalmente via Zoom. Fiquem todos com Deus, excelente estudo para vocês e até breve.